Se a gente pega estatísticas, você até assusta, né? Você fala, pô, não foi um jogo tão desastroso assim. Porque o Palmeiras finalizou 22 vezes. O Corinthians finalizou 3. O Palmeiras chutou 8 a gol. O Corinthians chutou 1 a gol. Mas não é estatística que ganha jogo, né, Arthurzinho? Então, assim, essa questão da postura, de fato, ela é um problema, né, a partir do momento... E, assim, colocando de uma maneira muito... Tentando puxar aqui, né, Arthurzinho? Por mais que a gente esteja num calor de um pós-jogo, né, onde bate uma raiva, né, bate um ódio ali pelo resultado, pelo desempenho, querendo ou não, né, foi um time que conseguiu segurar a onda, né? O nosso adversário conseguiu segurar a onda e teve mérito no gol que fez. Ah, mas o Richard Rios falhou. Falhou, mas, pô, se o Depay não enfia a bola para o Yuri Alberto e o Yuri Alberto erra o chute, pô, era 0-0, né? Então, mas de fato, o Palmeiras entra numa rotação um pouco abaixo do que vinha nas outras partidas, passa para a final com os seus méritos e perde esse primeiro jogo da final com alguns deméritos. Méritos do adversário, mas alguns deméritos também. Porque se a gente pega e olha essas finalizações aqui, essas estatísticas todas, né, Arthurzinho? Putz, 22 finalizações e 3 finalizações do Corinthians, significa o quê? Que o Palmeiras amassou. Na estatística fria, pode significar, né, Arthurzinho? Mas não foi o que a gente viu no campo. Ou seja, o Palmeiras finalizou 22 vezes, 8 no alvo, e ainda assim acabou não sendo efetivo como precisava contra o Corinthians. E aí, a questão da postura, eu acho que dá para a gente separar ela numa linha em que a postura não foi uma postura de não jogar, né? Foi uma postura de talvez não dar a voltagem para o jogo que ela merecia, né? Porque você tem ali um volume de finalizações, você tem a maior posse de bola, você tem números que são ok. Mas se você ver como isso refletiu no jogo, né, Arthurzinho? Foi um time que errou mais do que deveria errar nesse momento. Você tem um erro ali do Richard Rios, né? Foram alguns erros, mas um erro que acabou sendo fatal, né? E aí você tem 22 finalizações. Pô, beleza, é um ótimo volume. Só que se você tem 22 finalizações, 8 no gol, e disso você não consegue tirar um gol na partida, acaba não sendo só mérito do adversário nesse caso, né, Arthurzinho? A gente pega e olha, pô, por exemplo, a gente tem nível de estatística absurda assim também. Recentemente, numa partida, vou pegar uma partida de Champions League aqui, aquele PSG e Liverpool, né? Que o PSG finaliza 30 bolas no gol, o Alisson faz 16 defesas, o Liverpool vai no último lance e faz um gol na única finalização que deu no gol. Aí é uma questão até de estratégia de saber sofrer. Hoje não foi uma questão de saber sofrer. Até porque, Arthurzinho, acho que esse é um ponto. A qualidade técnica dos elencos pode não ser discrepante como o que a gente teve na outra final hoje, que foi a final do Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. O nível ali é discrepante, né? No caso de Palmeiras e Corinthians, também é discrepante, mas não é tanto. Só que, pô, dá para você jogar na qualidade técnica e tirar mais dessas 22 finalizações em que 8 vão no gol, transformar isso no resultado. Para mim, Bruno, o que me incomoda é o seguinte, concordo com tudo que você falou, assim, praticamente tudo. Para mim, o que me incomoda desse cenário desse Palmeiras e Corinthians é que, cara, eu acho que é impossível você ter um atleta que não erre, que seja perfeito. Nós já vimos partida aqui, o Tony Kroos, e não precisa nem ir muito longe, que acerta 92 passes de 92 que ele deu. E ainda assim, ele errou alguma coisa dentro da partida. Ele errou um desarme, ele errou um bote, que seja. Cara, é inevitável que você erre. É inevitável que todo chute que você dá entre no gol. Que toda a sua partida seja perfeita. É inevitável, velho. Isso não tem o que falar. Agora, existem erros que você não pode cometer. E porque existem erros, por exemplo, como foi. Vou dar o exemplo do ataque, como para mim foi o do Vitor Roque, que ele perde o gol de cabeça, que ele sobe para uma bola, sendo a cabeçada dele não forte, pressionado por um zagueiro que é mais alto que ele, ainda assim ganha, cabeceia para fora, tem que fazer aquele gol.
Você é obrigado a fazer aquele gol. Só que beleza, você ainda consegue entender as condições que condicionaram aquele erro. Agora, o erro do Richard Rios é um erro que muda o resultado do jogo. Independente se o passe do Memphis foi um passe pica pra cacete, se o Yuri Alberto deixou a marcação do Palmeiras, mano, zoada, independente. O que origina o passe que deixa o Yuri de cara com a defesa do Palmeiras com a calça da mão é a displicência do Richard Rios. E isso não é querendo queimar o cara, é só simplesmente falando o fato que aconteceu. Porque esse próprio Richard Rios errou outras vezes na partida. Chutou uma bola que estava saindo para a lateral, para escanteio, que podia ter acabado ocasionando em algo pior para o Palmeiras. Vai sonso em outras bolas. O próprio Veiga, em chance de ataque, fica travando a bola no ataque sem saber o que vai fazer com a bola, não dá dinamismo para o jogo. E esses são erros que acontecem. Agora, existem erros crassos dentro da partida em que, cara, principalmente no campo de defesa, que você não pode ter, que falta sangue nesses momentos. E aí o Corinthians não fez o gol porque foi brilhante. Não fez. Simplesmente não fez. Fez o gol porque foi eficiente. Teve a chance, teve mérito, né? Teve a chance que teve. O Yuri Alberto domina uma bola, igual o Estevão dominou várias, limpa, igual o Estevão limpou várias, acertou o chute que o Estevão não acertou, acertou o chute que o Roque não acertou. E isso é mérito do Corinthians. Só que a ineficiência, ela cobra o preço. E hoje o preço está aí. O Palmeiras não fez a partida horrível, fez uma partida ruim, mas não fez uma partida horrível. Só que fez uma partida sonsa, de um time que não sabe o tamanho da final que está jogando. De um time que, cara, que que independente, os 11 jogadores, se não for um lance que é totalmente acidental você errar, é imperdoável, porque custa muito caro. E está custando muito caro para o Palmeiras. E essa rotação dos times em clássicos, em derbys principalmente, vem custando muito. Principalmente desses setores de meio campo. O próprio Everton, que hoje, cara, já vi o lance inúmeras vezes e acho que não tem culpa por chutar, por ser muito no contrapé. Mas assim, cara, e não adianta. Todo jogo, eu falei isso no pré, todo jogo que o Palmeiras está disputando é contra equipes muito retraídas. E o Palmeiras não sabe jogar contra esse tipo de equipe. Quando a bola do Estevão, que ele domina no meio de um zagueiro mais forte, ele acerta no ângulo, o jogo se abre para o Palmeiras, como foi contra o São Bernardo. Quando o time adversário erra, o seu atacante vai e cava um pênalti, você joga o jogo em vantagem para você. Agora, se você não depende de um garoto de 17 anos, de novo, carregar a sua equipe e parar só dentro do gol, ou então de um erro muito crasso do adversário, o Palmeiras tem muita dificuldade de criar. E aí tem isso, né, Brunão? Não sei se foi só uma coisa que só eu vi, mas enfim, o Palmeiras tira os dois volantes, Richard Rios e Emiliano, entra com Flaco e Aníbal. E nesse momento o Palmeiras cruzando muitas bolas para a área. O Flaco entrou, parou de cruzar a bola para a área. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido, sabe? Então, assim, é complicado, cara. Aí, Arthurzinho, nesse ponto eu acho que já entra na afobação. Ele já estava no ponto, a gente estava até se falando, né, pessoal? Obviamente a gente se fala aqui, eu e o Arthur, durante o jogo, para entender o que está rolando mesmo. Nesse momento aí, exatamente nesse momento, o Rios teve mais um erro, o Aníbal domina aquela bola que eu comentei contigo, que ele dá um passe para a linha lateral, para um amigo imaginário ali, que ele acabou encontrando. Então, assim, é um time que nitidamente ficou muito nervoso, né, depois do gol sofrido, porque já via ali aquele volume não se reverter em resultado e acaba tomando um gol ainda numa falha, e enfim, aí a coisa desanda um pouco. Mas, Arthurzinho, indo ainda nessa linha, né, o segundo jogo, obviamente ainda temos um tempo, o Abel não vai faltar tempo para ele arrumar ali o que ele vê que é possibilidade, necessidade de correção. Temos uma data FIFA no meio, obviamente, né, não teremos todos à disposição do Abel em todo esse período que ele vai treinar, mas já é alguma coisa, né, bem relevante.